Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 1º de janeiro de 2025, e nós vamos dar início hoje à nossa jornada, que será intitulada 2025, o ano da nossa nova escolha. Uma nova escolha. Essa é a jornada da nossa nova escolha. Neste ano, nós vamos escolher novamente, juntos com o Divino Espírito Santo, ok? Então, eu preparei algumas coisas para vocês. Provavelmente, quando eu chegar no Brasil, isso talvez mude um pouco, porque eu vou ter acesso a mais materiais que estão na minha casa, que eu não tive como trazer aqui. Mas a minha ideia é dividir essa jornada em algumas partes. Num primeiro momento, nós vamos trabalhar essa dissolução do nosso velho eu, né? A nossa crença no pecado, a nossa crença em que não somos merecedores, a nossa crença de que somos indignos de termos coisas boas na vida, nas nossas vidas, tá? Então, no primeiro momento, nós vamos trabalhar isso. Provavelmente a gente deve ficar aí nesse primeiro movimento, talvez por uns 2 meses. Depois nós vamos começar a trabalhar temas específicos. Relacionamentos amorosos, finanças, vida profissional, saúde, ok? E o que mais nos aparecer pela frente, tá? Relacionamentos familiares, tá? E o que mais nos aparecer pela frente. Não tá, a jornada inteira ainda não tá muito clara para mim, né? Tô fazendo o download aqui aos poucos. Só quero dizer para vocês que a ideia inicial é justamente essa. É num primeiro momento nós nos desfazermos dessa nossa velha identidade, para que nós possamos nos sentir a cada dia merecedores de escolhas mais compensadoras nas nossas vidas, né? Porque no final das contas, nós temos a vida que nós acabamos escolhendo. Essa é a verdade, tá bom? Então, eu vou começar a jornada hoje pela última lição do ano, tá? Pela lição 365. Depois a gente vai ler a lição 1, mas eu vou explicar para vocês o motivo. Nós hoje vamos nos comprometer a entregarmos esse ano de 2025 nas mãos do Divino Espírito Santo, para que ele nos guie durante todo o ano, para que ele nos oriente, para que ele esteja conosco, para que ele nos proteja, para que ele fale conosco durante todo o ano, para que ele nos conforte nos momentos de dificuldade e celebre conosco nos momentos de alegria, tá? Então eu vou começar com a lição de uma forma diferente. Quero dar-te este ano santo. Tu estás no controle, pois eu quero seguir-te durante todo o ano de 2025, certo de que a tua direção me dá paz. Então, que possamos fazer juntos esse compromisso, assumirmos juntos esse compromisso com o nosso ano de 2025, e eu tenho certeza que a partir desse compromisso, nós teremos um ano absolutamente maravilhoso. Mesmo que seja um ano desafiador, né? Mesmo que seja um ano de mudança, como estamos prevendo que será, né? Como tudo indica que será, vai ser um ano através do qual nós vamos conseguir navegar em paz. Por quê? Porque estamos certos de que a direção que ele nos dá a paz, ok? E se eu precisar de uma palavra que me ajude, ele a dará a mim. Se precisar de um pensamento, ele também o dará. E se eu precisar apenas de serenidade e de uma mente tranquila e aberta, essas são as dádivas que receberei dele. Ele está no controle porque eu pedi, e ele me ouvirá e me responderá, porque fala por Deus, meu Pai, e pelo seu Filho Santo, ok? Então, muito bem. Então, a gente pode passar para a lição número 1, lembrando a vocês que eventualmente possam estar chegando aqui neste canal agora,
que as primeiras 40 lições de Um Curso em Milagres são as lições mais desafiadoras. Se você conseguir passar junto comigo das 40 primeiras lições, você segue pelo livro tranquilamente. A minha recomendação é que, se você é novo no estudo de Um Curso em Milagres, não comece por essa jornada. Essa jornada, ela é basicamente o 5º ano de um estudo que está sendo feito, que começou a ser feito em 2021. Então, eu sugiro que você vá lá para os vídeos de 2021, são 365 vídeos, no qual nós fazemos a leitura do livro Um Ano de Perdão, A Year of Forgiveness, de Tina Louise Spalding. Então, a minha sugestão é que você comece com 2021, passe para 2022, depois você faz a jornada de cura da criança interior de 2023, depois você faz a jornada de libertação, cura e ascensão de 2024 e, por fim, você faz essa jornada, uma nova escolha, tá? Muito bem, então vamos para a nossa lição 1. Estamos na parte 1 do livro de exercícios. Eu vou ler a introdução. Vou começar lendo a introdução. Um fundamento teórico, tal como o que o texto provê, é necessário como uma estrutura para fazer com que as lições nesse livro de exercícios sejam significativas. Contudo, é a prática dos exercícios que fará com que a meta do curso seja possível. Uma mente sem treino nada pode realizar. O propósito desse livro de exercícios é o de treinar a tua mente para pensar segundo as linhas propostas pelo texto. Os exercícios são muito simples, não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é de 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. Isso a gente já sabe, né? Isso a gente já treinou. Estamos no nosso 5º ano juntos. Os exercícios são muito simples. Não requerem muito tempo e não importa onde são feitos. Não necessitam de nenhuma preparação. O período de treino é de 1 ano. Os exercícios são numerados de 1 a 365. Não empreendas fazer mais do que uma lição por dia. O livro de exercícios é dividido em 2 seções principais. A primeira lida com o desfazer do modo como vês agora, e a segunda com a aquisição da verdadeira percepção. Da percepção verdadeira, né? Que é o que o Espírito Santo nos dá. Com exceção dos períodos de revisão, os exercícios de cada dia são planejados em volta de uma ideia central, que é declarada primeiro. Essa é seguida de uma descrição dos procedimentos específicos, segundo os quais a ideia do dia deve ser aplicada. O propósito do livro de exercícios é o de treinar a tua mente de forma sistemática para uma percepção diferente de todos e de tudo no mundo. Os exercícios são planejados para ajudar-te a generalizar as lições, de modo que compreendas que cada uma delas é igualmente aplicável a todos e a tudo que vês. A transferência do treinamento em verdadeira percepção não procede como o faz a transferência do treinamento do mundo. Se a verdadeira percepção tiver sido conseguida em conexão com qualquer pessoa, situação ou evento, a transferência total para todos e para tudo é certa. Por outro lado, uma exceção mantida à parte da percepção verdadeira faz com que as suas realizações sejam impossíveis em qualquer lugar. Assim, as únicas regras gerais a serem observadas do início ao fim do livro de exercícios são: primeiro, que os exercícios sejam praticados com grande especificidade, conforme será indicado. Isso te ajudará a generalizar as ideias envolvidas a cada situação em que te achares, e a todos e a tudo nela. Segundo, certifica-te de não decidir por conta própria que há algumas pessoas, situações ou coisas às quais as ideias não são inaplicáveis. Isso interferirá com a transferência do treinamento. A própria natureza da percepção verdadeira
é que ela não tem limites. É o oposto do modo como vês agora. O objetivo geral dos exercícios é aumentar a tua capacidade de estender as ideias que estarás praticando, para incluir tudo. Isso não requererá nenhum esforço da tua parte. Os próprios exercícios reúnem em si as condições necessárias para esse tipo de transferência. Acharás difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercícios te apresenta, e outras podem te parecer bastante surpreendentes. Isso não importa, meramente te é pedido que apliques as ideias tal como és dirigido a fazer. Não te é pedido para julgá-las em absoluto, só te é pedido que use-as. É o uso dessas ideias que lhes dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disto: não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las e não precisas nem mesmo acolhê-las bem. A algumas delas podes resistir ativamente. Nada disso importará ou diminuirá a sua eficácia, mas não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios e, quaisquer que sejam as tuas reações às ideias, use-as. Nada mais do que isso é requerido, ok? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Hoje a gente vai praticar a lição 1. Vocês já devem ter praticado, porque eu tô gravando esse vídeo muito tarde aqui. Já são 11 horas da noite aí no Brasil, 11h30, né? Mas enfim, a mecânica das lições vocês já sabem, né? Então a gente vai para a lição 1, que declara: nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Agora, olha vagarosamente à tua volta e pratica aplicando essa ideia, de modo muito específico, a qualquer coisa que vejas. Essa mesa não significa nada. Esse telefone não significa nada. Esse copo não significa nada. Essa garrafa não significa nada. Esta mão não significa nada. Estas unhas não significam nada. Estes anéis não significam nada. Então, olha além do que está imediatamente à tua volta e aplica a ideia a um âmbito mais amplo. Aquela porta não significa nada. Esse abajur não significa nada. Essa televisão não significa nada. Aquela janela não significa nada. Nota que essas declarações não estão agrupadas em nenhuma ordem e não fazem nenhuma distinção quanto às diferenças entre os tipos de coisas às quais são aplicadas. Esse é o propósito do exercício. A declaração deve ser meramente aplicada a qualquer coisa que vês. Ao praticares a ideia do dia, usa-a com total indiscriminação. Não tentes aplicá-la a tudo o que vês, pois estes exercícios não devem se tornar ritualísticos. Apenas certifica-te de que nada do que vês seja especificamente excluído. Qualquer coisa é como qualquer outra no que concerne à aplicação da ideia. Cada uma das 3 primeiras lições não deve ser praticada mais do que 2 vezes por dia, de preferência pela manhã e à noite. Também não deve-se tentar fazê-las por mais de 1 minuto, aproximadamente, a menos que isso implique numa sensação de pressa. Uma sensação confortável de lazer é essencial, ok? Então, nada do que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, significa coisa alguma. Você pratique a sua lição simplesmente. Agora que a gente já leu a parte da lição, eu vou começar a ler com vocês um livro que me é extremamente caro, que é um livro da Melody Beattie, a autora do Codependência Nunca Mais e Para Além da Codependência. Os livros da Melody Beattie, eles tratam muito da nossa autoestima, né? E a nossa autoestima está absolutamente relacionada com o nosso próprio senso de merecimento, de sermos dignos das boas coisas da vida, né? Em última instância, de podermos nos abrir para recebermos as boas coisas da vida.
né? Então, esse livro, ele tem uma série, assim como o livro... Vocês lembram que a gente leu aquele livro da Marianne Williamson no ano retrasado, né? Acho que foi na Jornada de Cura da Criança Interior, a gente leu aquele livro maravilhoso da Marianne Williamson, de 365 mensagens. Eu não me lembro o nome daquele livro, né? Tá aqui no tablet, inclusive. Então, esse livro é A Linguagem da Liberdade. Eu não consegui o PDF dele. Esse livro é maravilhoso. Eu vou ler, eu vou fazer a tradução dele para vocês pro português, mas a gente tem uma versão em português. Eu tenho ele em português, ele desapareceu na minha casa. Então eu peguei a versão eletrônica justamente também porque eu ia viajar e eu tenho restrição de bagagem, né? Quando eu saí do país, então eu peguei a versão eletrônica, mas chegando em casa eu vou ver se eu consigo encontrar ele, porque ele tá na minha casa, é um livro que, assim, definitivamente eu não emprestei ele para ninguém, tá? Então eu vou ler esse texto e depois eu vou dar as recomendações para vocês para nossa jornada, né? 2025, uma nova escolha. Por que eu vou dar depois? Porque a mensagem dela do dia 1º de janeiro tem tudo a ver com o que a gente vai fazer esse ano, tá bom? Então, vamos lá. O nome da mensagem do dia 1º de janeiro é o Ano Novo. Faça os seus objetivos para o novo ano. Escave profundamente e descubra o que você gostaria que que acontecesse na sua vida neste ano. Isso vai ajudar você a fazer a sua parte. Fazer isso é uma afirmação de que você está interessado em viver plenamente a sua vida nesse ano que está chegando hoje. Os objetivos nos dão direção. Eles colocam uma poderosa força em ação na consciência universal e no nível inconsciente. Sim, tudo aquilo que a gente escreve alcança o nosso inconsciente, né? Isso vocês já aprenderam. Os objetivos dão direção às nossas vidas. O que você gostaria que acontecesse na sua vida neste ano? O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de realizar? Quais coisas boas você gostaria de atrair para a sua vida? Quais áreas de crescimento em particular você gostaria em quais áreas você gostaria que um crescimento em particular acontecesse na sua vida? Quais bloqueios, quais defeitos de caráter você gostaria que fossem removidos de você, né? A Melody Beach, ela é uma autora que fala com a linguagem dos grupos de 12 passos. Então, por isso que ela está falando de defeito de caráter. Porque se a gente não pedir ao nosso poder superior para remover os nossos defeitos de caráter, num exercício de humildade, a gente não vai poder criar uma nova vida pra gente, né? Isso seria, na linguagem do curso, uma analogia a eu pedir para o Divino Espírito Santo para ter a minha mente corrigida, tá bom? O que você gostaria de alcançar em 2025? As pequenas coisas e as grandes coisas. Onde você gostaria de... Aonde você gostaria de ir? O que você gostaria que acontecesse nas áreas de amizade, na área da sua vida amorosa? O que você gostaria que acontecesse na sua vida familiar? Lembre-se, nós não estamos tentando controlar as outras pessoas com os nossos objetivos. Sim, porque se você escrever qualquer objetivo que, para ser realizado, possa, de alguma maneira, infligir o livre-arbítrio do seu coleguinha, não vai acontecer. Porque não é um objetivo que esteja sendo direcionado pelo Divino Espírito Santo, porque você já sabe, você já é meu aluno já há muito tempo, então você já sabe que o Divino Espírito Santo, ele não mexe com o livre-arbítrio de ninguém, né? Isso seria você quebrar uma lei universal, que é a lei do livre-arbítrio que nos foi dada pelo Criador, né? Que nos foi dado, melhor dizendo, pelo Criador. Então, vamos lá. Quais problemas você
você gostaria... Então, voltando. Lembre-se, nós não estamos controlando os outros com os nossos objetivos. Nós estamos tentando dar direção às nossas próprias vidas. Quais problemas você gostaria de ver resolvidos? Quais decisões você gostaria de tomar? O que você gostaria que acontecesse na sua carreira? O que você gostaria de ver acontecer dentro de você e à sua volta? Escreva tudo isso. Tome um pedaço de papel, tome algumas horas do seu tempo e escreva tudo isso como afirmações da sua vida, da sua capacidade de escolher. O nome da nossa jornada é 2025, uma nova escolha. Então, aqui nós vamos escolher a vida que nós queremos construir para nós, né? A gente só precisa escolher como a gente vai chegar lá, o como pertence ao Criador, né? Então, deixe ir, desapegue-se. Certamente, há coisas que vão acontecer que estarão fora do nosso controle. Algumas vezes esses eventos são surpresas prazerosas. Algumas vezes eles são de outra natureza, mas todos eles são parte de um capítulo que será o seu ano de 2025 na sua vida. Que será o nosso ano de 2025 nas nossas vidas e que vai nos levar adiante na nossa história. O ano novo está diante de nós como um capítulo num livro, esperando para ser escrito. Nós podemos ajudar a escrever essa história ao determinarmos os nossos objetivos. E aí ela sempre finaliza esses textinhos dela. Vocês vão curtir muito esse livro é lindíssimo. Esse livro me apoiou há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, em momentos muito difíceis que eu enfrentei na minha vida. Aí ela termina sempre com uma oraçãozinha. Hoje eu me lembrarei que há uma força muito poderosa motivada pela escrita dos meus objetivos. E eu vou fazer isso agora. Para o ano que chega. E eu vou fazer isso regularmente, sempre que necessário. Eu não vou tentar controlar a minha vida, mas eu vou fazer a minha parte vivendo a minha vida, tá? Então esse é o texto do dia 1º de janeiro. O nome do livro é A Linguagem da Liberdade. Ele é da Melody Beach. Se por um acaso algum de vocês tiver esse livro em PDF, por favor, me envia pelo WhatsApp para eu disponibilizar no nosso canal no Telegram, tá? Eu não consegui esse livro em PDF, tá bom? Mas vocês vão ler comigo e tá tudo bem. Então, li primeiro esse texto porque a gente tem que falar de como vai ser a nossa jornada, né? Então, vocês já sabem como é que eu trabalho. Eu quero que vocês comprem, já devem ter comprado, imagino, um caderno e uma agenda para 2025, uma agenda grande de preferência, tá? Daquelas agendas que tem uma página por dia. E aí, o caderno é para vocês fazerem esse tipo de atividade, os exercícios. E a agenda é para vocês anotarem os insights do dia. Os insights do dia podem ser com a lição, podem ser com os textos que eu ler, podem ser com os comentários que a gente fizer no vídeo. Eventualmente vocês vão fazer perguntas e aí a gente vai responder e aí vocês vão ter os insights de vocês. Me ocorreu aqui enquanto eu tava lendo a lição, né, de que ele fala aqui na introdução ao livro de exercícios, né, que nós começamos o livro de exercícios primeiramente desaprendendo, né, os modos de percepção do ego, né? Que na primeira parte nós desfazemos o modo como o ego enxerga a realidade e na segunda parte nós adquirimos a verdadeira percepção, né? Então, minimamente, nesses primeiros 40 dias, que são os dias das lições mais desafiadoras, nós vamos trabalhar com essa desconstrução da nossa consciência, do nosso sistema de pensamento do ego, tá?
baseado na tríade ímpia, pecado, culpa e medo. Lembrando que pecado pra gente aqui é sinônimo de vergonha, tá? Então, nós vamos trabalhar minimamente nesses 40 dias, nesses 40 primeiros dias. Provavelmente vamos ficar até os 60, nos próximos 2 meses, mas nós vamos trabalhar com a desconstrução desse nosso sentimento de indignidade. Como eu sempre faço nas jornadas, eu vou usar uma série de referências bibliográficas. Uma delas já está aqui à mão, e é A Humanidade é Isenta de Pecado, da Seiichi Onoye, e eu vou começar a jornada lendo um texto para vocês, tá? Então, lembrando que nesses primeiros 40 dias, a gente quer desfazer a nossa maneira de nos vermos. Por quê? Ano passado a gente falou disso durante muito tempo, Toda a criação que eu consigo fazer na minha vida, ok? É uma criação a partir de quem eu acho que eu sou. É a partir das minhas ideias a respeito de quem eu penso que eu sou, de como eu me vejo, que eu crio a minha vida. Então, se eu me vejo como uma pessoa maravilhosa e digna de coisas boas, então eu vou escolher criar coisas boas na minha vida. Se eu me vejo como um ser humano absolutamente pecador, miserável, indigno, não merecedor, então eu vou criar consciente e inconscientemente experiências desafiadoras na minha vida, tá bom? Então eu vou ler um texto aqui que eu separei, lembrando a vocês que enquanto eu estiver aqui nos Estados Unidos, a gente vai ficar andando um pouco devagar, porque eu tô com poucos recursos, né? Então, vamos lá. Então eu separei um texto aqui chamado Exaltação do Sofrimento, uma coisa que todo bom católico conhece. Vamos falar sobre a exaltação do sofrimento. Estamos na Humanidade é Isenta de Pecado, textos do professor Masaharu Taniguchi, compilados pelo professor Kamino Kuzumoto. A senhora Nobuko Miya continuou mantendo a sua profunda fé cristã. Depositava todos os problemas deste mundo nas mãos de Deus, e mesmo sofrendo os mais duros golpes de infelicidade, continuava agradecendo a Deus. Há 3 anos, ela perdera seu filho mais velho, a quem dedicava imenso amor. Mas mesmo naquela ocasião, ela agradeceu a Deus pensando, isso também são os desígnios de Deus. Esse tipo de fé, que se caracteriza pela exaltação do sofrimento, é bastante comum entre os cristãos mais antigos, eu diria que nos mais atuais também, né, professor? Nas camadas mais profundas do subconsciente dessa pessoa, encontra-se latente o desejo de imitar o sofrimento de Jesus Cristo, ou seja, o desejo de passar pelos mesmos sofrimentos suportados por Jesus Cristo. Quem nunca, né? Isso é inconsciente, tá, gente? À primeira análise, isto parece um pensamento sublime, mas nesse tipo de fé, quanto mais fervorosa for a devoção da pessoa, mais infelicidades lhe advirão. Por quê? Porque ela, a partir desse pensamento inconsciente, ela vai criar mais desgraças na vida dela, para que ela possa imitar o sofrimento de Cristo. Como a pessoa acredita que suportando os sofrimentos estará agradando a Deus, e isso é uma bela mentira do ego, quanto mais fervorosa for a sua fé e quanto maior o seu desejo de agradar a Deus, mais o seu subconsciente agirá no sentido de atrair doenças e infelicidades. Frequentemente ouvimos comentários como: não entendo porque uma pessoa com fé tão fervorosa como fulano contraiu uma doença tão grave. De que adianta crer em Deus ou crer em Buda? Mas justamente devido ao fervor da fé, de sua fé é que certas pessoas sujeitam-se inconscientemente a doenças e infelicidades. São Francisco de Assis foi uma dessas pessoas. Ele costumava rezar para que lhe fossem dados os mesmos sofrimentos pelos quais Jesus Cristo tinha passado. Durante toda a sua vida foi doentio e finalmente manifestou-se nele um fenômeno surpreendente. Ele teve uma visão na qual o Cristo crucificado apareceu diante dele.
No mesmo instante, surgiram em seu corpo os estigmas da paixão de Cristo, isto é, feridas idênticas às que Jesus Cristo recebeu quando de sua crucificação. Sem que tivesse recebido ferimento algum, ele passou a apresentar sinais de ferimentos e o sangue começou a escorrer de tais ferimentos. Há pessoas que dizem: não acredito que as doenças sejam criadas pelo inconsciente. Isso é um absurdo. Mas o fato é que o inconsciente não só pode provocar doenças internas, como também fazer surgir feridas externas. Então, qual é o meu comentário sobre isso? Meu comentário sobre isso é que eu pergunto para vocês: esse Jesus que nós conhecemos em Um Curso em Milagres, esse Jesus que se diz o nosso irmão mais velho, que não quer a nossa reverência, que quer apenas nos ensinar a escolhermos novamente, que quer apenas nos ensinar tudo o que ele sabia, que quer que nós sigamos pelos caminhos que ele nos mostra, vocês acham que realmente ele ficaria feliz em saber que nós estamos criando, consciente e ou inconscientemente, sofrimentos nas nossas vidas? Porque nós queremos imitar a vida dele? Não, né? Se você ainda não tiver assistido a minha live sobre a ressurreição, ela tá aberta aqui no canal, tá? Assista a live sobre a ressurreição, né? Assista as duas, a mensagem da crucificação e a outra lá que é não sei o que lá, o significado da ressurreição. E aí vocês vão entender qual é a visão desse nosso Jesus de Um Curso em Milagres, que é um Jesus de alegria, que é um Jesus de dádivas, é um Jesus de coisas boas, né? O que o ego fez com a história de Jesus Cristo, né? Ele distorceu a mensagem completamente. Vocês que estão acompanhando as aulas ao vivo comigo têm visto isso semana após semana, né? E uma sociedade dominada pelo ego distorceu a mensagem de Jesus Cristo e nós ficamos simplesmente buscando imitar uma imagem de Jesus que é completamente falsa, que foi completamente distorcida. Então, gente, a partir disso, nós não temos como criar coisas boas nas nossas vidas. Porque a nossa imagem de Jesus é de um sujeito que sofreu muito, que foi injustiçado, né? Que passou por diversas agruras na vida dele, e um cidadão inocente que veio ensinar algo e foi injustamente punido, né? E isso está intrinsecamente ligado com a nossa autoimagem. Intrinsecamente, mesmo que você seja um cristão que hoje não professe mais a religião cristã, como é o meu caso, fui criada na Igreja Católica, mas não professo mais, né? O cristianismo tradicional, nem o catolicismo, nem o cristianismo tradicional, porque a minha filosofia de vida é Um Curso em Milagres. Então a gente está criando isso. A partir de quê? A partir dessa culpa inconsciente, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem no dia de hoje? Eu vou pedir para vocês fazerem o exercício que a Melody pediu para escrever os seus objetivos e para você escrever também os defeitos de caráter que você acha que você precisa que sejam removidos da sua mente. E aí você pode seguir todo o roteiro que eu dei quando eu li o texto dela. Escreva tudo, mas escreva os objetivos, as coisas boas que você quer para o ano no seu caderno. E quando você colocar os defeitos de caráter ou os seus arrependimentos de 2024, da sua vida ou coisas do tipo, você escreva em folhas soltas, para que depois então você possa queimar, tá? Essa nossa jornada, ela vai ter por objetivo reconfigurar a nossa mente para que nós realmente possamos escolher novamente. Para que nós possamos escolher verdadeiramente com a mente inconsciente e a mente consciente e o pré-consciente também alinhados, para que a gente possa escolher a vida que nós queremos ter.
uma vida de mais abundância, uma vida de mais alegria, uma vida de mais amor, uma vida de mais prosperidade. Isso foi o que eu mais ouvi aqui nesses 4 dias, né? O workshop terminou hoje e a palavra que foi mais repetida nesse workshop foi uma vida de mais abundância, né? E estávamos aí um grupo de quase 60 pessoas reunidas e fizemos hoje especialmente, fizemos um trabalho muito profundo para enviarmos luz para todo o planeta Terra, para que essa abundância que nós queremos que chegue nas nossas vidas, para que essa abundância chegue também para todas as pessoas no planeta. Porque o nosso planeta é um planeta de abundância, né? Esse holograma maluco aqui, ele é um holograma de abundância. Nós só precisamos aprender a acessar essa abundância. Nós só precisamos aprender a acessar esta abundância, né? E enquanto a gente não mudar, enquanto nós não formos capazes de modificar a nossa autoimagem, enquanto nós não formos capazes de nos despedir dessa tríade ímpia que está entranhada no nosso inconsciente, pecado, culpa e medo, vergonha, pecado, culpa e medo, né? Vergonha aqui como sinônimo de pecado, nós não vamos conseguir criar vidas melhores para nós, tá? Enquanto nós não acreditarmos que somos esse Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado, essa criança amada de Deus, nós não vamos conseguir criar melhores vidas para nós mesmos, nem para as nossas pessoas queridas, tá? Você vai fazer a quantidade de curso que você quiser, você vai aprender a técnica que você quiser, você vai fazer a melhor formação e você não vai conseguir transformar a sua vida. Porque é como nós falamos ao longo do ano passado inteiro, a chave é sempre você se lembrar de quem você realmente é. E olha, nesses últimos 4 dias foi o que eu mais ouvi. Quando nós nos lembramos da magnificência do ser que somos, então, a partir daí, todas as coisas boas podem, então, ser criadas, tá bom? Então, esse é o nosso pontapé inicial. Se você ainda não comprou o seu material didático, compre, tá? Ontem à noite me aconteceu uma coisa muito incrível que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava lá na minha festa lá de Réveillon, com as pessoas batendo papo, as pessoas dançando, a gente ouvindo música, comendo. A festa foi muito boa. E aí, de repente, eu me afastei um pouco num lugar da sala e fui me sentar no sofá perto do meu mestre, né, o Prageet Harris. E eu comecei ali em silêncio a agradecer a Deus por aquele momento. Eu comecei a fazer uma prece de gratidão. Meu Deus, que bom que eu tô aqui. Muito obrigada por ter me trazido aqui, as pessoas que me ajudaram, meu amigo que me deu carona, a outra que me ofereceu lugar para ficar. Enfim, eu tava lá na maior sensação de gratidão, agradecendo por tudo. Por tudo, por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Quando eu abri os olhos, eu vi um livro vermelho em cima da mesa de centro. Ele estava assim virado de cabeça para baixo. Quando eu peguei, vocês sabem que livro era? Era uma outra edição de Um Curso em Milagres. Uma edição americana que tem uma capa vermelha que eu amo, que eu sempre tive vontade de comprar. E que eu só não vou comprar, gente, porque eu não posso sair desse país aqui carregando os livros que eu queria comprar, porque eu não tenho dinheiro para pagar o excesso de bagagem, né? E eu ainda não tenho dinheiro para viajar de primeira classe, só por hoje. E quando eu peguei o livro, a mensagem foi clara. Na hora que eu peguei o livro, que eu segurei na minha mão, o Espírito Santo falou comigo assim: fui eu que te trouxe aqui. Eu que te agradeço por tudo que você fez para mim durante o ano. Essa foi a minha experiência de virada do ano. E eu estava na casa que o Prageet e a Julie estão morando hoje,
E foi a casa onde eu fiquei no início do ano. E eu nunca tinha visto um curso em milagres lá. Nunca tinha visto, tá? Ele estava em cima da mesa, tá bom? Então eu quero fechar esse vídeo dizendo para vocês, repetindo para vocês a mensagem da lição de ontem. Ele nunca vai nos deixar sem consolo, tá bom? Então é isso. Estamos começando a nossa jornada 2025, o ano da nossa nova escolha, tá bom? Meus queridos, minhas queridas, essa era a minha mensagem para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.